Bem, glória a Deus, queridos. Hoje, então, nós vamos ter o trabalho de Atos 7. Relembrando, nós fizemos Atos 6 semana passada, aonde, então, a igreja cresceu tanto que os apóstolos Pedro, Tiago e João não deram mais conta de somente eles pastorear aquele povo. Então, eles levantaram 7 diáconos para os ajudar na tarefa de cuidar das questões sociais, de cuidar do povo em questões financeiras e de servir a igreja de Cristo na terra, né? E entre esses homens, entre esses 7 homens, tinha um que se destacava mais, que era justamente o Estevão. Estevão, então, era alguém que se destacava por quê? Porque ele tinha uma intimidade maior com Deus, ele tinha uma intimidade mais profunda com a voz de Deus, ele tinha uma unção poderosa, ele servia os irmãos, ele servia as mesas, ele limpava os locais da onde o pessoal se reunia, ele fazia o papel perfeito de um diácono, ele servia os apóstolos, ele era obediente, ele era submisso aos apóstolos, porém ele tinha uma unção especial, ele tinha uma unção de destaque. Estevão era alguém que pregava com ousadia a palavra. Estevão era um profeta. Estevão, ele confrontava as pessoas e ele tinha uma unção de discernimento, sabedoria e entendimento poderoso, queridos. Ele conseguia, em qualquer debate, não importava com que tipo de pessoa que fosse, qual religião a pessoa tinha, qual classe social ela pertencia, qual formação ideológica a pessoa tinha, qualquer pessoa que tentava entrar em debate com Estevão, Estevão vencia, Estevão conseguia derrotar, tudo porque não que ele fosse alguém inteligente ou a sua inteligência somente fazia ele vencer, não, era porque o Espírito Santo dava capacitação para ele convencer as pessoas e mostrar que elas estavam erradas. Então, o que acontecia? Muitos se convenciam dos seus pecados e se rendiam à palavra de Estevão, mas outros os odiavam, outros tinham raiva dele, porque não suportavam ouvir a verdade. Aí vocês vão ver que semana passada nós trabalhamos, então, que um grupo chamado Sinagoga dos Judeus começou a perseguir Estevão, porque Estevão dizia o seguinte, que, queridos, o templo de Moisés não presta mais para nada, agora nós somos o templo. Ele dizia o seguinte, os sacrifícios judaicos não têm mais por que existir, porque Jesus Cristo foi o sacrifício por nós. Então a sinagoga dos judeus, esse grupo, odiou Estevão, porque eles continuavam dizendo que o templo, estrutura, tijolo, era o lugar onde que Deus habitava, a Arca da Aliança era o lugar onde que Deus habitava, eles continuaram dizendo que sacrifício tinha que continuar, então eles odiavam Estevão por isso, e eles conduziram Estevão, então, para o Conselho Superior do Tribunal dos Judeus. Era como se fosse um Supremo Tribunal Federal, onde ele para na frente desses homens, e esses homens começam a fazer interrogatórios para ele. Esses homens começam a debater com Estevão, e o que acontece é espetacular. Estevão, então, nesse capítulo hoje 7, vai ter aqui a perícope dizendo a defesa de Estevão. Você vai ver aqui a defesa de Estevão. E depois vai dizer a morte de Estevão. Olha que interessante. Então, as duas perícopes que nós vamos trabalhar aqui hoje é quando Estevão, então, se defende e depois quando Estevão é assassinado. Olha que forte isso. Estevão pega a palavra, queridos, para se defender do quê? Os caras estavam acusando diante do tribunal que Estevão era um rebelde, que Estevão estava destruindo a lei judaica, que Estevão estava causando tumulto entre os judeus, e essa era a acusação contra ele. Então, quando eles cederam a palavra para Estevão, queridos, ele então pega a palavra e ele faz algo espetacular, que é o que o Espírito Santo faz com todo aquele que é cheio dele. Ele começa a explicar a Bíblia, de Gênesis até o livro que ele tinha na época, que era Malaquias, o Antigo Testamento inteiro. Hoje nós temos Gênesis e Apocalipse. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem opinião. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem voz. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem a Bíblia. E ela tem a voz de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, já por dizer que é cheia do Espírito Santo, ela tem que transbordar as palavras do Espírito Santo. Em um tempo onde tantas pessoas têm opinião, tantas pessoas têm dicas, tantas pessoas têm achismos, alguém cheio do Espírito Santo não significa que é alguém cheio de si, cheio de opinião, cheio de ideologias, não, é cheio do Espírito Santo. E Estevão, queridos, quando ele falava, ele era
tão íntimo do Espírito Santo que era como se fosse o próprio Espírito Santo falando. Você sabe, queridos, que hoje eu postei algo no meu Twitter, né? Passei para o Instagram e para o Facebook, eu gosto de postar em todas as redes sociais, e aí eu botei lá que 2020, então, seria o ano, e está sendo o ano, onde Deus está separando o joio do trigo e mostrando quem é joio e quem é trigo, quem é verdadeiro crente e quem é falso crente. Um irmão me procurou, de outra cidade, e disse assim: pastor, cite para mim quem seriam esses verdadeiros cristãos e falsos cristãos. No WhatsApp me procurou, e eu falei: eu não vou dizer o que eu acho, eu vou dizer o que a Bíblia diz. E fui em Timóteo, e fui em Tito, aonde diz que muitas pessoas vão sair procurando os seus falsos mestres para continuarem vivendo nos seus pecados e seus prazeres. Esse é o falso crente, é o crente que se diz crente, mas vive nos seus pecados. Aí depois eu coloquei que a pessoa que recebe a graça de Deus, essa graça transformará a vida dela em alguém santa, pura, obediente a Deus, de bons costumes. Então, eu não dei a minha palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, queridos, ela não tem palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só tem a voz do Espírito Santo. Nós temos que entender, queridos, que essa geração que nós vivemos hoje é uma geração que cada um tem uma ideia, cada um pensa de uma forma, cada um crê de um jeito. E aí o pior de tudo, cada um tem que respeitar o que o outro crê, sem que você fale nada. Cada um tem que ficar quietinho no seu canto. Queridos, Estevão estava diante dos Alexandre de Moraes da época dele, diante dos Marco Aurélio, dos Lewandowski da época dele, e ele começou a fazer um discurso aqui, queridos, que pro judeu foi algo revelador, porque todos os judeus amavam o Pentateuco. O que é o Pentateuco? 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amavam os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Profetas maiores e profetas menores, eles amavam. Aí eles olharam para Estevão: esse cara não sabe nada de Bíblia, esse cara não sabe nada de Antigo Testamento, esse cara está trazendo uma heresia num tal de Jesus, um falso Jesus. Aí ele começa: queridos irmãos, me perdoem aqui, mas eu quero começar a falar com vocês algo que vocês entendem. Quando Deus criou o mundo, ele chama Abraão, aí ele começa a dissertar a figura de Abraão, que é o pai dos judeus. Abraão saiu da terra, da parentela, porque ouviu a voz de Deus. Ele passou o bastão para Isaac, que passou o bastão para Jacó, que Jacó teve 12 filhos. 12 filhos se tornaram 12 tribos de Israel. Aí depois então vai surgir ali José, que governa o povo no Egito. Depois de José vai surgir Moisés, e ele vai falando dos profetas, vai falando até que chega em Cristo. E aí ele mostra para aqueles homens que todo o Antigo Testamento era apenas um indicativo de que um dia a humanidade receberia o seu Messias, receberia o seu Salvador. Só que, quando ele entra nesse momento aqui, queridos, a Bíblia vai falar o seguinte, que aqueles homens ficaram com tanto ódio de Estevão, porque ele falou a verdade. Por que para o judeu é tão horrível ouvir que Jesus é Deus, queridos? Bem simples. Para o judeu, Deus é um só, e Deus é invisível. Quando nós cristãos falamos que Jesus desceu da terra enviado por Deus, sendo Ele mesmo Deus, e depois Ele voltou para o céu e enviou o Espírito Santo para habitar nosso coração, sendo então o Espírito Santo a trindade de Deus. O Espírito Santo então representa ali a terceira pessoa. Para os judeus isso é incabível, eles não conseguem entender que Deus, Ele se manifesta em 3 áreas. Deus Pai é uma figura, Deus Filho é outra, Deus Espírito Santo é outra, e os 3 se formam um se forma em 3. Eles não têm essa noção, eles não conseguem entender isso. E eles também não conseguem entender, não conseguem crer que o Salvador seja alguém que não vá salvá-los politicamente. Na cabeça dos judeus, e aqui vai entrar agora uma escatologia, vou dar uma escatologia para ti aqui, ó, tranquila, tu não precisa nem ver em irmão Romirso, tu não precisa ver nos Antônio Júnior, e nem esses caras aí, viu? É coisa mais, vai ler a Bíblia, tu não precisa ver lá Martino Pozella, não, olha a Bíblia. Os judeus acreditavam que o Messias seria quem? O presidente de Israel, cujo qual faria todas as nações servir Israel. Quando Jesus veio dizendo que ele que era o Salvador, os caras ficaram: bom, vamos ver então.
Vamos ver que roupa ele está usando. Ih, mas essa roupa é meio de pobre. Ih, quer entrar em Jerusalém de jumento. O cara está de brincadeira. O cara come pão, o cara come peixe, o cara vive nos desertos, o cara tem conflito com poderosos, vive no meio do povo, que seria quem? O povo pecador, o pagão, aquele cobrador de impostos. Esse não pode ser o nosso Salvador. Não, não, não. E o pior de tudo, gente, o pior de tudo é que esse cara, ele se deixou morrer numa cruz, gente, não tem condições. Esse definitivamente não é o nosso Salvador, não é o nosso Messias, né? Só que acontece, quando Jesus ressuscita e os próprios líderes perceberam, viram que não tinha mais corpo no túmulo, tiveram que pagar para os soldados romanos mentir que foi roubado o corpo e tudo mais, eles ficaram apavorados. E o que mais apavorou eles foi que depois que Jesus morre e ressuscita, o Espírito Santo desce para os cristãos continuam aquela obra de confronto, de santidade, de pureza, de falar que Jesus é Deus. Olha que forte isso, queridos. Olha que forte isso. Então, para você entender um pouco de escatologia, o que vem a ser o anticristo, gente? Que tanto se fala, o anticristo vai ser o quê, pastor? Vai ser um judeu, vai ser um árabe, vai ser um brasileiro, né? Vai ser o quê? Gente, é muito simples. O que os judeus esperam hoje, e eles esperam até hoje, na verdade, é que venha esse Messias governá-los e governar também todas as outras nações. Eles não reconheceram que Jesus foi esse Messias, eles não reconheceram que Jesus foi esse Salvador. Na cabeça deles, queridos, não foi Jesus esse Messias, na cabeça deles não foi Jesus esse Salvador. Eles continuam ainda esperando que venha esse Salvador, quando na verdade ele já veio e daqui a pouco ele estará voltando. Olha que forte isso. Então, quando surgir essa figura política, messiânica, ela pode até pertencer a outra nação, mas ela vai ter que ter descendência abraâmica, descendência judaica. Quando essa figura aparecer, eu vou te dizer, já está aí, já está aí. Você viu o nome do acordo de paz agora? Gente, as nações estão se unindo com Israel, não são nações, nossa, que impressionante, gente. Essas nações estão se unindo com Israel, não eram de conflito direto com Israel. Não se apavore tanto, queridos. Agora, quando Irã fazer um acordo de paz com Israel, aí você pode aprontar. Eu vi o Felipe falando esse dia, porque apronta a mochila e vai embora. Porque Irã, sim, a hora que tiver um acordo de paz entre Israel e Irã, você tenha certeza que Jesus já está abrindo a porta. Só que o que acontece? Vocês viram que o nome do acordo é Acordo de Abraão? É bem simples de entender, queridos. Esse é o pontapé inicial do acordo de paz do Oriente Médio, que vai chegar no Irã, vai chegar naqueles países que odeiam de fato ali Israel, e esse acordo de Abraão, então, vai levantar finalmente aquela figura que vai ser, entre aspas, o Salvador, o Messias político deles, ok? Porém, isso nós já sabemos que vai dar BO, né? Anticristo, ele vai ser anticristo. Quem que é o maior anticristo? Quem que pode ser mais anticristo que um próprio judeu? O judeu não crê em Cristo. O judeu tem respeito até mesmo por cristãos, tem judeus que respeitam cristãos, mas ele não crê em Cristo. Qualquer pessoa que não crê em Cristo, ela é anticristo. Mas vai surgir então essa figura, né, que vai representar o que Jesus quis mostrar para eles. Mas pastor, por que Jesus não governou Israel? Queridos, Jesus não tem que governar Israel. Jesus é Deus, ele governa o planeta, ele governa o mundo espiritual, ele governa o inferno, ele governa o céu, ele governa as estrelas, ele governa a lua, ele governa o sol, ele governa o presente, o passado, o futuro. Cara, Deus não é essa figurinha que estão dizendo. Esse anticristo, gente, ele vai ser uma figurinha que a Bíblia mesmo diz em Tessalonicenses que vai ser destruída sem força humana, queridos. A Bíblia fala que Deus vai dar um sopro na cara desse anticristo e vai destruir ele. Pronto. Não vai ter força humana, não vai ter guerra, não vai ter nenhuma nação com potencialização para derrubar o anticristo. Mas é o próprio Deus que vai dar um sopro. A Bíblia fala que vai ser com o sopro da boca de Deus, queridos. Então, Jesus, então, ele é apresentado por Estevão dessa forma. Naquele momento, quando eles ouviram Estevão falar essa verdade,
dizer que Jesus era Deus, que Jesus que foi esse Messias, que ele ressuscitou, que ele estava voltando para governar a terra, inclusive Israel, os caras começaram a ficar com ódio, os caras não se seguraram mais e decidiram matar Estevão. Olha que forte isso, queridos. Quando eles olham para Estevão, porque eles decidiram matar Estevão, né? Na verdade, sim, queridos, não é que eles decidiram matar Estevão. Eles decidiram matar a verdade. Uma pessoa, quando ela não gosta de ouvir a verdade, ela tenta abafar essa verdade. E ela vai usar todos os métodos para que a verdade não seja falada, para que a verdade não seja pregada. Analise o que está acontecendo no Brasil agora. Não está tendo agora aquele inquérito das fake news, né? Eles chamam, é um nome bonito, né? Aonde os juízes, eles querem dizer para você e para mim o que nós podemos e o que nós não podemos postar. Então, qual que é a jogada? Falou mal do STF, derruba a conta do Twitter, derruba a conta do Facebook. Ah, falou mal do comunismo, derruba a conta. E assim vai acontecendo, até que vai chegar aonde? No Evangelho. Falou de Jesus, derruba a conta. Está falando de pecado aqui dentro do Facebook, nós temos uma regra aqui no Facebook, nós temos normas na nossa comunidade do Twitter, que falar de Jesus, falar de pecado que não. Então você entende, queridos, que o planeta está se esquemando para abafar a verdade. Essa máscara que você e eu estamos usando hoje, nesses tempos que estamos vivendo pandemia, é algo profético para o lado ao contrário, que eles não querem que você fale, eles não querem que você se mostre, eles não querem que você apresente, e quanto mais eles puderem calar a verdade, melhor. Mas nós somos chamados para falar a verdade, doa a quem doer, custe o que custar. E Estevão, então, a Bíblia diz que os homens olharam para Estevão, Estevão estava brilhando o seu rosto como se fosse um anjo, e a Bíblia fala que ele diz o seguinte: eu estou agora vendo a glória do Deus Pai, e o meu Senhor está de pé no trono direito de Deus. Cara, logo depois disso, logo depois que o pessoal ouviu a verdade, o pessoal olhou o semblante dele igual um anjo, cara, e mesmo assim mataram ele. Então, antes de matar ele, você veja que cena interessante, Estevão viu Jesus de pé no trono, cara. O Deus Pai olhando. Sabe o que eu imagino ali, cara? É como se Jesus ficasse de pé e falasse: valeu a pena a minha morte, cara. Olha só, o meu filho está fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz aí. Ele está morrendo, ele vai morrer por mim agora. O primeiro mártir. Olha que espetacular, queridos. Depois de Jesus, o primeiro mártir que morreu por Cristo foi Estevão, cara. Esse homem, então, ele morre apedrejado. As pessoas, então, ali, os judeus, matam ele apedrejado. Porém, antes, ele percebeu que Jesus estava de pé, dizendo: é para isso mesmo que eu morri. É por cara assim, ó, que valeu a pena eu ter morrido. Que me devolve com a morte. Ele não tem amor à própria vida, ele tem amor a mim acima da morte, ele não tem medo, ele fala a verdade e doa quem doer, custa que custar. Jesus ficou de pé, e aí você veja como que Jesus foi maravilhoso, ele aprovou o que Estevão fez. Aí a Bíblia fala que Estevão morreu a pedradas. Você vai analisar aqui. O mais interessante, queridos, que você vai perceber que aqui nessa cena, né, nessa cena, você vai perceber que estava um homem ali. Agora você vai ficar de cara com a revelação aqui. Quando aqueles homens decidiram matar Estevão, eles tinham capas, eles usavam capas. Aqueles homens que queriam matar Estevão tinham capas. As capas eram meio pesadas para poder jogar pedra. Então eles tiraram as suas capas, pensa que é uma jaqueta dos dias de hoje, e jogaram aos pés de um homem. Cuida das minhas capas aí que eu vou matar aquele Estevão. E aí o cara falou assim: é isso aí, mata mesmo esses hereges, esses falsos profetas, tem que matar tudo mesmo. Sabe quem que era esse cara? Saulo, que depois se transformou no apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele consentiu aquela morte, ele ficou segurando as capas dos caras: isso aí, mata esse desgraçado, isso aí, é isso, tem que matar mesmo. Porém, queridos, olha que espetacular. Naquele momento, Saulo, que perseguia os cristãos, que matava cristãos, se prendia cristãos, se concordou em matar Estevão,
ele foi abalado por causa de um detalhezinho. O que leva esse cara a morrer por uma mentira que eu estou dizendo que é uma mentira? Ou esse cara é louco, ou o que ele crê, de fato, é verdade, e eu tenho que repensar meus valores. Imagine só, queridos. A Bíblia fala, então, olha que louco, gente, que certamente, naquele exato momento, a unção de Estevão passou para Saulo. Olha que forte isso. A unção, sabe as capas? Ele cuidou da capa das testemunhas que foram jogar pedra. Mas sem ele perceber, a capa de Estevão caiu nele. Lembra de Elias e de Eliseu? Se você me ver subindo, vai cair minha unção dobrada. Gente, olha que louco. Podem matar uma pessoa que tem uma unção, um poder, um destaque. Mas não se pode assassinar a unção que tem numa pessoa. Aquela unção caiu em Saulo, cara. Que mais para frente você vai ver que ele se converte, Jesus aparece para ele, Jesus chega e diz: por que tu me persegues, Saulo? Nós vamos ver isso logo mais para frente em Atos, vocês estão antecipando. E Saulo fala: quem é o Senhor para quem que eu estou perseguindo? Não, quando tu persegue a igreja, persegue a mim. Quando tu apedreja Estevão, tu apedreja a mim. Quando você está consentindo da morte de Estevão, você está indo contra mim. Olha que louco isso, gente. Perseguir cristão, perseguir Cristo. E contra a igreja e contra Cristo não tem como desassociar. Não tem como desassociar Cristo da igreja. Bateu na igreja, bateu em Cristo e vice-versa. Então você veja, queridos, que independente do que você tem que passar para falar a verdade para as pessoas, né? Hoje estamos vendo um tempo onde o martírio está sendo levado mais para o Oriente Médio, mais para a África, né? Turquia, China, Coreia do Norte. Graças a Deus que estamos num local, numa região, América Latina, que tem o cristianismo como berço. Não há tantas perseguições nesse sentido tão fortes. Porém, Jesus não vai querer que todos morram por ele, mas ele quer que todos estejam preparados para que, quando chegar esse dia, aconteça isso. Aí, a pergunta que eu faço a você, nesse estudo de Atos 7, você possui uma coragem de falar do que você crê, ao ponto de você ser apedrejado e até morto? Se você não está pronto para isso, então essa verdade não está totalitária no teu coração. Porque dentro da verdade de Cristo está, o que é a morte física para a eternidade nos céus com Cristo? O que é a morte perto da vida eterna que teremos no céu? Então vocês vão perceber, queridos, que nós temos que ser como Estevão. Mas falar o quê? Falar o que eu acho? Não. Falar o que a mãe disse? Não. Falar o que o pai diz? Não. Falar o que o chefe diz? Não. Nós temos que ser e falar aquilo que o Espírito Santo diz. A voz do Espírito Santo tem que sair de dentro de nós. Mas para a voz do Espírito Santo sair dentro de nós, nós temos que ter a palavra. Veja só, queridos, essa palavra. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos os personagens bíblicos, todos os princípios bíblicos, toda a escritura, todos os ensinamentos, todas as doutrinas que tem aqui, eu sei. Tudo aquilo que é pecado, para mim é pecado, que está aqui. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu faço. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu não posso fazer, eu não faço. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo falar, eu falo. E assim eu devo viver. E assim eu devo praticar. Eu não tenho opinião. Eu não acho nada. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela tem convicção, ela não tem achismo, ela não tem visão, ela tem a voz de Deus. E aí eu convido você a ser essa pessoa, como Estevão, dominador da palavra de Deus, íntimo da voz do Espírito Santo, e alguém de fato confrontador através das suas pregações, baseados na verdade do Evangelho. Amém, queridos? Glória a Deus. Fecha